Vamos falar agora de uma reunião extraordinária que começou agora há pouco, da Organização dos Estados Americanos, para analisar essa situação da Venezuela após a ofensiva militar lá nos Estados Unidos, dos Estados Unidos contra a Venezuela. E quem está acompanhando essa reunião é o Eliseu Caetano, direto de Miami. Eliseu, boa tarde, bem-vindo. Como é que tá? O que já foi discutido até agora? Conta pra gente. Oi, Márcio e Bruno, muito boa tarde para vocês e para todos que acompanham em tempo real as principais notícias do Brasil e do mundo aqui na programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 12h com 2 minutos na costa leste americana nesse momento. Temperatura aqui no sul da Flórida, 16 graus Celsius no início da tarde desta terça-feira. Há cerca de 1 hora começou na capital americana, Washington DC, uma reunião na OEA, a Organização dos Estados Americanos. O Conselho Permanente da OEA começou essa reunião logo no final da manhã dessa terça-feira em Washington para debater os desdobramentos dessa operação militar, dessa ofensiva militar americana que aconteceu no último final de semana lá na Venezuela. Essa reunião, considerada extraordinária, foi convocada após essa ação militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro. Alguns pontos que eu já separei, considerados pontos-chave, pontos importantes, falas de diplomatas que estão reunidos lá em Washington DC. Por exemplo, diplomatas de vários países, inclusive o do Brasil, classificaram os ataques e também a captura de Maduro como graves violações à soberania venezuelana e o direito do Estado internacional. O representante brasileiro na OEA, Benoni Belli, chegou a chamar a prisão de Maduro de sequestro e disse que ultrapassa uma linha inaceitável. É claro que também aconteceram opiniões divergentes, Inclusive, eu acho que a gente separou o trecho de uma fala do representante dos Estados Unidos na OEA, que a gente vai acompanhar agora. Os Estados Unidos não invadiram a Venezuela. Essa foi uma ação bem direcionada para retirar um co-conspirador a fim de que pudesse enfrentar a justiça nos Estados Unidos. Faço um convite a que leiam as acusações. Nós temos 25 páginas com crimes hediondos contra a vida dos americanos, estadunidenses, e essa ação não foi fácil, mas foram oferecidas várias oportunidades a Nicolás Maduro. Por favor, não interferir. Pedimos que não interfiram na sessão. Por favor, que retire. Por favor, que se retirem. Como a gente conferiu agora, essa foi a fala do representante dos Estados Unidos na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Reunião essa que continua acontecendo nesse momento, enquanto estamos aqui ao vivo. Como eu disse anteriormente, é claro que houve algumas posições divergentes, enquanto parte dos países estão aí condenando a ação americana, outros países também estão apoiando ou até mesmo relativizando a operação, o que possivelmente, segundo os analistas políticos, Márcio e Bruno, pode dificultar aí a chegada de um consenso sobre essa intervenção militar, sobre essa operação militar norte-americana lá na Venezuela. O secretário-geral da OEA, o Albert Hamshand, disse que vem acompanhando a operação de perto já há algum tempo e, mais uma vez, defendeu o respeito ao direito internacional, a solução pacífica de conflitos e também a proteção de civis na Venezuela. Pontos esses que estão sendo retomados e debatidos lá na reunião. A gente vai seguir daqui acompanhando tudo aquilo que está acontecendo na reunião da OEA, da Organização dos Estados Americanos, na capital Washington DC. Eu volto já, ainda nessa edição do Tempo Real. É com você, Bruno. Eliseu, muito obrigado pelas informações. Seguiremos em contato, 2h05. Vamos já iniciar nossa rodada de análise aqui nesta terça-feira em tempo real. A Deise Ciocari já está conosco, vai também nos ajudar a entender e eu quero ouvir também a sua análise, o que esperarmos sobre esta importante reunião até agora, até aqui, o que nós vimos. Reuniões que aconteceram com a CILAC, inclusive, nesta região, foi muito mais para dar uma declaração de uma solidariedade.
Mas e esta reunião? O que esperar de um resultado final ou de uma declaração em conjunto, hein, Deise? Pois é, boa tarde, Bruno, boa tarde, Márcia, audiência da Jovem Pan. Olha, Bruno, num primeiro momento o que a gente tem que esperar é uma resposta sobre o que a OEA quer. É um mundo com exceções ou é um mundo com mais regras? Porque a gente tem uma delimitação muito clara aqui. Quando uma potência decide questionar a soberania de um outro Estado-membro, essa potência ela acaba questionando a própria noção de multilateralismo que a OEA jurou defender. Então, a gente tem que lembrar aqui, fazendo um parênteses, que a Venezuela ela é membro da OEA, mas ela pediu para sair em 2017 e essa questão ela ainda é muito contestada de forma diplomática e política, mas fato é que ainda existe essa ligação. Então, houve um questionamento da soberania aí. O que a gente espera dessa reunião da OEA é que ela responda como que vai agir de forma diplomática, porque paz ela nunca vai ser sustentável se não houver um respeito à soberania. Então, a grande resposta nessa reunião é justamente isso, como que esse respeito ele vai ser respondido em relação a uma potência que decidiu questionar a soberania de um Estado-membro. Pois é, Deise, a gente queria também entender qual vai ser a postura dos Estados Unidos diante de tantas críticas. Eu vi agora há pouco mesmo uma fala do presidente Donald Trump dizendo ninguém é páreo para nós, ninguém como se realmente os Estados Unidos estivessem à frente do mundo, tanto na geopolítica quanto nos armamentos, e que eles pudessem comandar essa nova fase da economia mundial, por exemplo, até comandando os poços de petróleo da Venezuela. Como você acha que vai acontecer essa transição de governo entre Estados Unidos? A vice-presidente agora, que assumiu, que é a interina, a Delcy Rodrigues, ela vai conseguir de fato ter alguma autonomia ou os Estados Unidos devem realmente intervir cada vez mais na política e na economia da Venezuela nessa fase? Olha, Márcia, eu acredito que a Delcy terá sérias dificuldades, né? Os Estados Unidos têm reiterado a sua posição, têm justificado esse questionamento da soberania da Venezuela, afirmando que eles fizeram o que foi necessário. Então, eu acredito que independência por parte da Delcy, isso não vai acontecer. O que a gente deve ver nas próximas semanas e talvez nos próximos meses é uma interferência muito maior dos Estados Unidos, né? Toda vez que ele tem sido questionado, desde que houve essa invasão na Venezuela, ele reitera a sua soberania, reitera suas posições. A gente não deve ver, pelo menos nas próximas semanas, nenhuma forma de recuo.